Não se envergonhe de estar se sentindo fraca, mas se coloque-se diante daquele que é o único que pode restaurar as suas forças, que pode levantar você na força dele. Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos compartilhar a palavra de Deus, que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que diz assim: Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quantas vezes nós passamos por momentos onde nós nos sentimos fracas? Às vezes nós estamos bem num dia e nós acordamos no outro dia nos sentindo mal, fracas, inseguras, com medo, com sentimentos que acabam nos oprimindo e nos paralisando. E eu queria ler com você 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 a 9, que fala sobre Elias, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, um profeta poderoso na sua geração, em que ele passou por uma situação em que ele teve medo e foi paralisado. E o que acontece? Acabe, ele era rei de Israel, e ele tinha sua esposa chamada Jezabel. Jezabel, ela era idólatra, ela adorava Baal, adorava outros deuses. Acabe começou a desviar dos caminhos do Senhor e adorar os deuses de Jezabel. E isso desagradou a Deus. Jezabel, ela perseguiu os profetas do Senhor e matou esses profetas. E Elias, ele desafiou os profetas de Baal e saiu vencedor. E Jezabel mandou uma mensagem para Elias, falando assim: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida deles. E Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Elias, ele fugiu para o deserto. Ele chegou numa árvore, sentou debaixo daquela árvore e orou ao Senhor pedindo: tira a minha vida, já tive o bastante, Senhor. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Elias, tão poderoso, tinha acabado de viver uma experiência com Deus maravilhosa. Ele tinha sido vencedor, ele sozinho venceu 450 profetas. Ele os desmascarou diante de todo o povo de Israel. Mas uma mensagem, uma pequena mensagem, uma pequena palavra trouxe medo, insegurança e desespero ao coração de Elias, a ponto de ele não desejar mais viver. Quantas vezes nós passamos por situações de milagres na nossa vida, situações poderosas de Deus em nós, na nossa família, onde nós nos sentimos fortes, onde nós nos sentimos alegres, e aí, por uma coisa, uma situação que muitas vezes pode parecer pequena aos nossos olhos, vem e acaba nos desestruturando, nos deixando inseguras, com medo, e nós passamos a querer nos esconder, nos isolar. Foi isso que aconteceu com Elias e acontece conosco também. Só que nós temos um Deus tão amoroso, tão maravilhoso, que Ele nos entende. Ele nos entende quando nós nos sentimos fortes e Ele nos entende quando nós nos sentimos fracas. E quando nós nos sentimos fracas, esse Deus Todo-Poderoso vem até nós. A palavra de Deus fala
que depois de ele ter deitado debaixo da árvore e dormido, de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. E fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E hoje o Senhor fala para você: o que você está fazendo aqui? Levante-se, coma, beba. Levante-se, vá se encontrar comigo. Sabe o lugar onde nós restauramos a nossa força? É na presença de Deus. O anjo foi, apareceu para Elias, Elias comeu a comida, bebeu aquela água, deitou de novo, o anjo foi lá, chamou ele novamente. Mas o que realmente deu forças para Elias e transformou, tirou as vestes de choro e colocou vestes de alegria, foi a presença de Deus. E se você for ler mais à frente, fala que ele estava lá no Monte Horebe, esperando Deus falar com ele. E veio um vento fortíssimo e Deus não estava nesse vento forte. Veio um grande terremoto, Deus não estava nesse grande terremoto. Veio um fogo, Deus não estava no fogo. Mas de repente veio um murmúrio de uma brisa suave. Elias precisava disso, dessa brisa suave dentro dele, para que a alma dele fosse restaurada, refrigerada. E hoje o Senhor quer falar de maneira suave ao seu coração. Que você se coloque diante da presença dele. Nós lemos em 2 Coríntios que a graça dele é suficiente e que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, continuando, diz assim: pois quando sou fraco é que sou forte. Não se envergonhe de estar se sentindo fraca, mas se coloque-se diante daquele que é o único que pode restaurar as suas forças, que pode levantar você na força dele. É quando nós estamos fracas que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós, que a força dele é vista em nós. Que da mesma forma que o Senhor restaurou Elias, revigorou as forças dele, que o Senhor venha restaurar, revigorar as suas forças, em nome de Jesus.